Evangelho, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santa Isabel de Portugal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Santa Isabel de Portugal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o 9º capítulo do Evangelho de São Mateus. E o evangelista nos fala que Jesus, tendo atravessado para a outra margem do lago, foi para a sua cidade, referindo-se não a Belém e a Nazaré, mas referindo-se a Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade do coração de Jesus, onde ele realizou um grande número dos milagres e onde chamou também seus discípulos. O texto nos fala que na cidade apresentaram-lhe um paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Então, o Senhor reconhece a fé presente no coração dos homens que trazem até Ele aquele enfermo e confiam ao Senhor. Eu queria trazer aqui com vocês um paralelo com a liturgia de ontem. Ontem ouvimos o 19º capítulo do Evangelho de São João por ocasião da festa de São Tomé. E durante a nossa meditação, lemos o texto de São Gregório Magno, Papa, que comentava o trecho do encontro entre Tomé e Nosso Senhor. E o Papa dizia algo sensacional. Ele dizia, bom, se a fé, segundo a carta aos Hebreus, é a certeza sobre aquelas realidades que nós não vemos, como assim dizemos que Tomé viu e acreditou? E aí ele vai usar essa imagem fantástica. Ele vai dizer, bom, Tomé viu a humanidade do Senhor, tocou o corpo do Senhor, o corpo ressuscitado de Cristo, com as marcas da paixão e sinais da paixão, ele toca a humanidade do Senhor e reconhece a sua divindade. Tocando a humanidade de Cristo, ele declara, meu Senhor e meu Deus. Por quê? Se algo é compreensível aos nossos olhos, vai dizer São Gregório Magno, não tem necessidade da fé. Se a fé nos assegura, acreditar sobre as realidades que não se vê, uma vez que você viu, está ao alcance do seu conhecimento. Então, se está ao alcance do seu conhecimento, não há, entre aspas, a necessidade da fé. Mas a fé, nesse caso, esse dom extraordinário do Senhor, esse dom maravilhoso que o Senhor nos concede, nos ajuda a ver as realidades ordinárias, mas, sobretudo, nos assegura a visão das realidades extraordinárias. A fé nos assegura a visão de Deus. Nos assegura uma maior e melhor compreensão de tudo aquilo que vemos, da humanidade, porém, nos dá a graça de vermos também a presença da divindade, que o Senhor está no meio de nós. Através da fé,
nós compreendemos, e não apenas compreendemos porque o Senhor nos disse, e a sua palavra é verdadeira e é plena, mas também podemos identificar a presença de Cristo em cada um dos pequeninos do seu reino. Em cada um desses pequeninos do meu reino, eu ali estava. Lembram quando o Senhor conta a parábola a respeito do rei? Quando foi que te vimos com fome, com sede, nu? Quando foi que te vimos sofrendo, doente, prisioneiro? Quando fizestes isso a cada um dos pequeninos, a mim que fizeste. Quantas são as histórias que nós conhecemos de pessoas que nos falam com toda clareza da presença de Jesus junto àquele irmão, àquela irmã que está sofrendo. E a presença do Senhor na Santa Eucaristia vai nos dizer São Tomás de Aquino, os nossos sentidos reconhecem a evidência do pão. Porém, um dos sentidos não nos deixa cair em equívoco e dessa forma, por meio da fé, nos permite ver a realidade invisível. A nossa audição, quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ali nós podemos, através dos sentidos, reconhecer a presença real de Jesus. E depois, se somarmos a isso todos os milagres eucarísticos e todos os outros sinais da presença de Jesus na Eucaristia ao longo da nossa história de vida e ao longo da história da Igreja, meu irmão e minha irmã, eis ali uma quantidade enorme de evidências, pois os milagres aconteceram para que nós possamos crer, para que nós possamos declarar diante do conhecimento daquela evidência a verdade que ali está, a presença divina do Senhor, a presença do Onipotente, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. No Evangelho de hoje, os fariseus, diante das palavras, olha que interessante, eles melhor do que ninguém sabiam que só Deus poderia dizer aquelas palavras. Entretanto, eles estão acompanhando Jesus e já faz tempo, não é de agora, e já recolheram muitas evidências de coisas que só Deus poderia realizar, como agora vai acontecer novamente. Se perdoar os pecados é algo reservado a Deus, também é reservado a Deus curar um homem da sua paralisia. Isso eles compreendem com muita clareza. Entretanto, o perdão dos pecados acontece de uma maneira velada. Em que sentido, Padre Fábio? Não é como a cura de uma paralisia das pernas, por exemplo, onde você vê a pessoa colocar os pés no chão e ficar de pé novamente. Ali você está vendo uma evidência, ou seja, os teus olhos percebem aquilo e você pode reconhecer pela evidência que de fato aconteceu uma graça, uma ação divina. E isso me assegura o testemunho para proclamar a minha fé, meu Senhor e meu Deus. Sua palavra é vida e santidade para nós. Santifica o coração do homem e nos livra da morte, do pecado. Por meio daquele gesto de Jesus, o milagre que ele realiza na cura daquele homem, da sua paralisia, permite aos que estão ali declararem: meu Senhor e meu Deus. Eis aqui o Senhor Onipotente, que veio para perdoar os nossos pecados. Meu Senhor veio para trazer-me o perdão de minhas faltas. Meu Senhor veio para me salvar. Eu vejo o que está realizando Ele e creio em suas palavras, que realiza de maneira escondida prodígios infinitamente maiores, como por exemplo, consagração do pão e do vinho, corpo e sangue do Senhor, o perdão dos pecados, que os meus olhos não veem, mas através da fé eu
tenho essa certeza. O Senhor realiza. Então a fé me assegura essa certeza, mas o Senhor não me deixa sem aquelas evidências do conhecimento. Como, por exemplo, hoje, Ele realiza a cura da paralisia daquele homem para que nós possamos declarar: Senhor, eu creio em Ti. A multidão no Evangelho de hoje sente medo, mas ao mesmo tempo glorifica a Deus por aquilo que está realizando no meio dos homens. Mas os fariseus, em vez disso, eles que tinham o conhecimento através da inteligência, através da religião, o conhecimento através do ensinamento e da transmissão da tradição, mesmo vendo, não reconhecem. Então, mesmo que o Senhor lhes mostre diante dos olhos, eles não reconhecem e não professam, por conseguinte, a fé no nome do Senhor e continuam não acreditando. Hoje, de maneira especial, bendigamos ao Senhor pelo dom da fé. Dom que Santa Isabel, rainha de Portugal, soube transmitir a seu filho. Dom que ela conservou no coração por meio do testemunho de santos sacerdotes. E vivendo uma vida muito difícil ao lado de seu marido, Dom Dinis, era o rei de Portugal, né? Ela conduziu a sua história de vida durante um período muito delicado e conseguiu suportar as dores daquele matrimônio, educando seu filho com retidão e fazendo um grande homem de Deus. No final de sua vida, quando seu marido então falece, ela se recolhe no mosteiro das Clarissas e entrega sua vida completamente ao Senhor na vida monástica. Antes constrói um hospital para as pessoas enfermas e se dedica até o fim da sua vida a cuidar dos mais necessitados do seu povo, de maneira pobre e humilde, como uma monja. Ah, queridos irmãos e irmãs, bendito seja Deus pelo testemunho dessa mãe que educou o seu filho na retidão dos valores cristãos, que ensinou a ele a sempre olhar com os olhos da fé, a recolher as evidências diante de si, daquilo que o Senhor nos dá a conhecer, e depois de cultivar o grande dom que o Senhor nos entregou, o dom da fé, para que possamos sempre ver a sua presença no meio de nós, sempre ver a sua presença agindo e sempre reconhecer a sua presença, declarando: meu Senhor e meu Deus. Que também nós possamos, com a graça do Senhor, declarar a sua presença. E hoje, como eu acabei de dizer, agradeçamos o dom da fé, aqueles que nos transmitiram o dom da fé, e peçamos: Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres de uma fé firme, que esse dom bendito que recebemos jamais se perca ou se apague. Vem, Senhor, conduzir-nos à vivência da fé, para que reconheçamos a sua presença em todos os lugares, em todos os momentos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Isabel de Portugal e pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.